Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Oh, glória! Amados, eu não sei se todos estão felizes, mas eu posso dizer para vocês que eu estou muito feliz nessa noite poder estar com os irmãos cultuando ao nosso Deus, amém? Tem pessoas felizes aí também? Quem é capaz de falar um amém mais poderoso? Amém? Glória a Deus. Amados, algumas pessoas aqui têm semanas e meses que eu não vejo. E eu estou feliz, extremamente feliz, porque vocês estão aqui essa noite. Para complicar, talvez, um pouco a vida de alguns, ainda teve uma chuva, que para mim é motivo de bênção, mas eu tenho certeza que dificulta, sim, a vinda à igreja para alguns irmãos. Aqueles que dependem de vir de a pé, não tem uma carona, aqueles que de repente, tem alguns irmãos que vêm até de bicicleta, alguns outros irmãos que vêm de moto, alguns irmãos que vêm de moto ainda tem, muitos deles ainda têm uma capa de chuva, algo que melhora um pouco o seu conforto para você chegar à igreja. Mas muitos irmãos, ou alguns podem ser que estavam vindo à casa do Senhor e de repente a chuva pegou eles no meio do caminho, e pegou de repente despreparados, e eles tiveram que voltar para sua casa, para o seu lar, e não pôde estar aqui conosco nessa noite. Mas aqueles que aqui estão, eu tenho certeza que Deus vai falar de forma sobrenatural, amém? Assim como Deus falou comigo, eu tenho certeza que Ele vai falar contigo também, meus irmãos, amém? Glória a Deus, vamos lá, aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias aí no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 15 em diante. Vai ser projetado também aqui no telão, aqueles que quiserem acompanhar pelo telão aqui, fiquem à vontade, amém? Eu vou estar lendo aqui, pela minha versão que eu tenho aqui, pode ser que esteja um pouquinho diferente da que está aí, mas o foco, o objetivo, não foge nada daquilo que vai estar escrito aí, tá bom? Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24, diz assim: a parábola do grande banquete. Ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete, um grande banquete, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, vamos lá, vocês desculpem aí, irmãos, é porque óculos é complicado, viu? Certo homem estava preparando um grande banquete, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar-se desculpas, amém? O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o Senhor: o que o Senhor ordenou feito? Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Aleluia! Então eu quero começar com vocês aqui trabalhando, amados, que nós temos que compreender, no versículo 16, ele diz: porém, ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Jesus, ele falava muito com as pessoas por intermédio de parábolas,
e essa aqui é mais uma de suas parábolas. E ele diz que para os seus discípulos ali ele revelava as suas parábolas, e muitos não conseguiam compreender realmente, tá? Então, o que nós temos que compreender em primeiro lugar nesse texto que eu li, é que no versículo 16, ele diz, um certo homem fez uma grande ceia. Quem é esse certo homem? A primeira coisa que nós temos que compreender para entender o que esse texto quer nos ensinar. Quem é esse certo homem? Esse certo homem é Jesus. Amém, amados? E o segundo é, quem ele está convidando? Jesus, ele faz um banquete, ele prepara algo, e ele convida pessoas. E quem são essas pessoas que foram convidadas? No livro de Marcos capítulo 2, versículo 17, diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 2, versículo 17, e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, amados, o que nós temos que entender é que Jesus, ele veio e foi para os pecadores. Jesus, ele não veio para os sãos. Jesus não veio para os justos. Jesus veio e foi para mim, um ex-drogado, um ex-viciado. Jesus veio e foi para você, um mentiroso, um ex-ladrão, um talvez traficante, um ex-mal pagador, um ex-prostituto, uma ex-prostituta. Jesus veio para estes. Amém, amados? Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, diz assim, ó, Mateus 11, versículo 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia! Isso é tremendo, amados. Sabe, é lendo um texto como esse, é lendo um versículo como esse, que nós conseguimos parar e raciocinar e entender o porquê que muitas vezes nós somos motivo de chacota, o porquê que muitas vezes nós somos motivos de piada nas ruas, o porquê que muitas vezes as pessoas riem de nós e falam, olha lá, o crentezinho lá, até ontem estava na boca de fumo, olha o crentezinho lá, que até ontem vivia na prostituição, olha aquele crentezinho lá, quero ver até onde que ele vai. É por isso, irmãos, que essa palavra de Deus, ela é tremenda nas nossas vidas. E essas pessoas, muitas vezes, eles nos acusam, eles falam a nosso respeito, e na maioria das vezes mal, duvidando daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Deus fez na sua vida, porque a luz de Deus ainda não chegou até eles. É porque eles ainda não conseguiram compreender que eles já foram justificados por Deus. É porque eles ainda não conseguiram compreender que Jesus veio para aqueles que estão doentes. Jesus veio foi para aqueles que são viciados. Jesus veio justamente para aqueles que são os drogados. Jesus veio justamente para aquele, irmão, que já matou, que já cometeu um monte de atrocidade no mundo. Mas o mundo não consegue enxergar isso, porque eles não conseguem compreender o motivo de Jesus vir à terra, o motivo de Deus enviar o seu Filho. E quando Ele vê eu e você recuperados, são restaurados, abençoados, eles falam, olha lá aquele cara, olha lá aquela mulher era prostituta, aquele homem era um ladrão, aquele cara ali, ó, ainda semana passada, ainda mês retrasado, ainda tal dia, eu vi ele fazendo isso, eu vi ele cometendo aquilo, agora ele pega a Bíblia, põe debaixo do braço e vai para a igreja debaixo de chuva, e eles começam a nos condenar, irmãos, eles começam a falar mal de nós, eles começam a nos atacar, e isso não é, muitas das vezes não, todas as vezes, isso não é da parte deles, nós sabemos de onde vem isso, nós sabemos quem que é o acusador, nós sabemos quem é que está por detrás daquilo, trazendo esses pensamentos e isso que eles têm contra nós, sabemos que é o próprio Satanás, sabemos que é o inimigo. Efésios capítulo 1, versículo 7, vamos lá? Nele, temos a redenção, por meio do seu sangue,
o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. É nele, irmão, por intermédio do sangue do Cordeiro, que nós somos perdoados. As pessoas às vezes ficam remoendo essa culpa neles, mas nós temos o conhecimento, ou se não havia o conhecimento até você, é chegado nessa hora, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, os nossos pecados, eles foram perdoados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E o que é mais interessante, irmãos, que é de acordo com a graça, a riqueza da graça de Deus. Ou seja, eu não fiz nada para merecer, você não fez nada para merecer, você não teve que fazer esforço algum para merecer, mas por causa da graça de Deus, pela bondade de Deus, Pai, Ele enviou o seu Filho, Jesus, para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados, e hoje você pode dizer, eu vivo na presença de Deus, eu sou um homem de Deus, eu fui restaurado por Deus, eu fui curado por Deus, as bênçãos de Deus me alcançarão, eu não precisarei correr atrás da bênção, mas as bênçãos dele me alcançarão, por causa da graça de Deus, amém? Amados, Romanos capítulo 4, versículo 25 diz, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ei, está vendo aquela cruz? Nós não vemos mais Jesus ali, aleluia, nós não vemos mais Jesus ali, Jesus, Ele ressuscitou. Hoje hoje é uma data comemorativa, onde as pessoas estão entregando um coelhinho de ovo de Páscoa para as crianças. Hoje as pessoas estão entregando um ovo de chocolate para as crianças e desejando uma feliz Páscoa. Mas no fundo, as crianças, os pré-adolescentes, não foram ensinados o que significa a Páscoa. Isso é um papel meu, isso é um papel seu ensinar. Cristão, irmãos, eu sei que eu vou magoar alguns com isso que eu vou falar agora, mas cristão, discípulo de Cristo, que é discípulo de Cristo, não deseja feliz Páscoa para o irmão, para a criança, não deseja, irmãos, porque Jesus já ressuscitou, o Cordeiro Pascual já ressuscitou. A minha Páscoa não é um ovo de Páscoa, não é um coelhinho. A minha Páscoa é saber que Jesus já ressuscitou. Jesus já venceu tudo por mim. Jesus já venceu tudo por você. Amém, amados? É claro que alguns pais, eles, para querer agradar os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, eles compram aquele ovo de Páscoa e ali entregam. E eu até acho que não é errado entregar. Eu acho que o errado, no meu ponto de vista, é dizer Feliz Páscoa. Que Páscoa é essa, irmão? Ovo de chocolate. Primeiro que coelho não bota ovo, irmão. Segundo que não é de chocolate, irmãos. A Páscoa que eu conheço, irmão, ela é feita com pão asmo. E o pão asmo, irmão, ele é um pão amargoso, ele não é doce como esse chocolate que é entregue na vida das crianças, não. A minha Páscoa é diferente da Páscoa que muitos aí têm influenciado e colocado dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eu sei que de repente isso aqui pode até magoar alguns, mas, infelizmente, é a palavra de Deus. Amém? Amados, o importante dessa primeira parte que eu estou ministrando aqui, é saber o quanto é importante, o quanto é maravilhoso, o quanto é bom saber, irmão, que você, nós fomos convidados a participar do banquete.
E esse banquete, irmão, não foi feito por qualquer um, não. Esse banquete não foi feito por mim, não foi feito pelo outro irmãozinho que quando te convida, fala assim: ei, vamos fazer um almoço? Vamos. Kit crente. Não, irmãos. Já estava tudo preparado. Jesus não pediu para você o kit crente. Foi gratuito. Estava tudo preparado. Ele só falou: vinde, venha. O resto deixa comigo. A comida, a bebida faz parte de mim. É eu que vou providenciar para vocês aqui. Não precisa de kit crente. Amém? Para alguns irmãos aí que sabem o que é um kit crente, né? Que é na maioria das vezes é 1 quilo de carne e um refrigerante, que crente não bebe, né, irmãos? Então não tem como estar levando bebida alcoólica, mas o quilinho de carne e o refrigerante é de Deus, nesse churrasco, nesses almoços, nesse kit crente aí, amém, amados? Tá certo que alguns irmãos às vezes querem comer picanha e leva colchão mole, né? Mas faz parte do pacote, do combo do kit crente, às vezes acontecer isso, não é verdade? Então, amados, é importante nós entendermos que nesse versículo 16, existe um banquete, e quem preparou esse banquete foi Jesus, irmão, não foi qualquer um, foi aquele Criador dos céus e da terra, aquele que tem poder nos céus e na terra, aquele que te convidou, aquele que te chamou. Você está aqui hoje não é a obra do acaso, foi porque você foi convidado. Você veio porque o Espírito Santo de Deus foi quem tocou no seu coração e te fez estar aqui nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, Deus já está falando contigo, Deus começou um processo na sua vida desde o momento do louvor, mas essa é a hora de Deus mandar o banquete dele, a palavra dele, para nós alimentar o nosso espírito, para nós conseguirmos vencermos a batalha, o bom combate, as lutas, as barreiras que nós estaremos enfrentando. Amanhã é dia de trabalho já para muitos aqui. E nós temos que ter esse alimento espiritual, porque, meu irmão, os dias são maus, mas Deus conosco, Deus no barco conosco, nós seremos vencedores, amém? Aleluia. A segunda questão, vem do versículo 17 ao 23, que diz, versículo 17 ao 23, que diz: e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, um a um, começaram a excusar-se. Eu li numa versão, agora estou em outra, né? Mas vamos lá, excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. E o terceiro disse: eu casei e, portanto, não posso ir. Então Jesus diz, e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Amados, essa parte que eu li agora aqui, nós podemos observar que todos os convidados, na sua particularidade, tiveram uma desculpa para dizer não para Deus, para Jesus. Todos, um a um, todos tiveram no seu modo de pensar, ter um motivo para não aceitar um convite de Jesus. O primeiro e o segundo, nós podemos observar que o primeiro convite para a primeira família, a primeira pessoa e a segunda pessoa, é basicamente a mesma desculpa, né? Um comprou algo e precisava de ver o que comprou, e o outro comprou uma junta de bois e precisava de testá-los. Amados, eu pergunto para vocês, quem que compra algo e não vê primeiro, irmão? Quem aqui é capaz de comprar um carro e injetar 80 mil reais num carro, simplesmente sem ver ele? Quanto que é o carro? 80 mil, está aqui, vou depositar, dá aí o Pix aí, vou depositar na sua conta, e está tudo certo, manda esse carro aqui para mim. Quem, amados? Quem que é o camarada doido que tem essa capacidade de fazer isso? Então, os dois primeiros casos, as duas primeiras famílias, eles basicamente fizeram isso. Eles recusaram
um convite de Jesus para participar de um banquete e levaram aí essa desculpa. O outro diz, casei e portanto não posso ir. Amados, me fala uma coisa aqui, quem que é que casa, irmão, sem marcar dia e hora? Quem que é que consegue fazer um casamento, chegar simplesmente lá no cartório e falar, opa, vim me casar, está aqui minha esposa, vamos casar? Não, irmãos, tem dia, tem hora, tem regras, existe uma série de coisas, tem pagamento que você tem que fazer antecipadamente, você tem que ter aliança, existe alguns preparos que você tem que ter para poder se casar, mas de repente, este homem aqui falou, não posso ir porque me casei. E o que nós podemos observar é que, à primeira vista, houve o convite e todos eles disseram sim. Pastor, como é que você pode afirmar isso? Não, eu posso afirmar isso porque Jesus não é doido. E eu não sou doido, ninguém aqui é doido aqui não. Você vai fazer um banquete para uma pessoa que você convidou, ela fala assim, não, eu não vou. Ué? Se eu convido o pastor Guildo, vou assar uma carne lá em casa, lá, especialmente para o senhor. O senhor vai? Não, então não posso fazer esse convite para o pastor não, porque ele já quer saber o dia e a hora. Se eu faço o convite para você, meu irmão, vai na minha casa, eu vou preparar isso, aquilo, aquilo outro, e você fala, não vou poder ir. O motivo de eu preparar aquele banquete era para poder te receber. Se você não vai, não há mais por que eu fazer, irmãos. Convido outra família, não, eu vou. Ou ela fala, não, eu não vou. Então, mais um motivo de eu economizar o meu dinheiro, não gastar meu dinheirinho. Não vou fazer esse banquete. Mas se este homem se disponibilizou em fazer um banquete, significa que lá atrás eles falaram, sim, pode contar comigo, eu vou estar lá. Mas sabe-se lá por quê. Sabe quais são os motivos, como cada um aqui teve. Na hora do vamos ver mesmo, eu fico imaginando, sabe, aquele homem, aquele dono daquela casa, ele preparar todo aquele churrasco, preparar todo aquele banquete, e aí, hoje nós marcamos essas coisas assim, através do WhatsApp, né? Quando nós vamos fazer um evento, como que é feito? Faz um grupo, né, irmão, dos convidados, não é assim? Faz um grupo, e lá no grupo vem falando lá, quem vai participar, de que forma vai contribuir, e que horas vai começar. E aí eu fico imaginando que Jesus, ou aquele homem, preparou tudo, e ele havia marcado às 19 horas, que é o horário do nosso culto aqui, e de repente deu 19h10, 19h15, aí o que as pessoas começam a fazer no seu grupo de WhatsApp? Ô irmão, cadê vocês? A carne já está assada, já está tudo preparado, cadê vocês? Vocês não vão vir não? Aí um já diz, eu estou chegando. Aí vem o pastor Guildo e fala assim, nossa, eu já era para estar com o primeiro pedaço de carne já na boca e estou atrasado. Aí vem o outro, as crianças, estou atrasado por causa das crianças, mas já estou chegando aí, manda a localização. Então com Jesus ou com esse homem, acredito que foi da mesma forma, já deu horário, cadê o pessoal? Não está aqui, vai lá e convida eles de novo, fala assim, está pronto, vamos. E quando chegou lá, cada um deles deu a sua desculpa. E nesse versículo nessa tradução, da forma que eu li agora aqui, ele usa a palavra escusado. E essa palavra foi buscar no dicionário para saber o que significa. Ela diz, baldado, desnecessário, dispensável, inútil, prescindível, supérfluo. Quase não sai. Acho que talvez pode ser a garganta que está meio seca. Espera aí. Supérfluo, irmãos. Cada um deles, irmãos, tiveram uma atitude a respeito daquele convite. E hoje, e toda a vida, o convite que Deus tem feito para nós, muitas vezes nós tratamos da mesma forma. Essa coisa supérflua. É desnecessário. O banquete está... Não, é desnecessário, não vou não. Fala que eu vou ter que olhar ali, umas galinhas que eu estou criando ali, está chovendo, eu vou ter que colocar uma telhada que estão debaixo de chuva, como se galinha não andasse nos terrenos aí, em chácara aí soltas, né? É inútil eu ir lá, é inútil eu ir na casa do Senhor essa noite.
Sei lá, de repente a palavra lá vai ser meio, mais ou menos, de repente, para quê? Não há necessidade. Será que vale a pena? Estou olhando para o céu aqui, vai começar uma chuva. Desnecessário eu ir hoje. Afinal de contas, já tem aí 4 finais de semana, sei lá quantos finais de semana que eu já não vou mesmo, porque, graças a Deus, o meu governador já decretou que não é para ir mesmo, então já um final de semana a mais, um a menos, já acho até bom, né? Que o governador falou que não vai ter o culto presencial. Então, amados, a pergunta para nós, neste momento é, qual que é a minha desculpa? A minha, Marcos. Qual que é a sua desculpa, irmãos? Porque se nós formos procurar desculpa para não fazer algo para Deus, para não buscarmos a presença de Deus, nós vamos ter, irmão, nem que seja aquela desculpinha mais fraca do mundo, mas nós vamos ter. Qual que é a nossa desculpa? O que nos faz, ou o que te faz, irmão, rejeitar as coisas de Deus? Já parou para pensar? Já viu o pastor Guildo aqui falando a respeito da criptonita, que todo crente tem, né? Qual que é a tua criptonita, que te afasta de Deus, que te afasta de estar em comunhão com os irmãos, que te afasta de buscar a presença de Deus? O que tem feito você, irmão, achar que aquilo é mais importante do que ler um capítulo por dia da palavra do Senhor? Um capítulo. E olha que eu estou falando algo aqui, irmãos, que não é difícil de se encontrar. Não é. Nós sabemos que tem diversas pessoas que têm dificuldade, às vezes, de ler um capítulo por dia. Pastor, é porque eu trabalho demais e quando eu chego de noite já chego cansado. Aí a minha esposa prepara aquele banquete para mim, que é o banquete da esposa, mas não quer o banquete de Deus. Prepara aquele banquete, eu como até... Aí depois eu vou dormir, já não consigo mais ler a palavra do Senhor. É interessante, amados, que nós como pastores e líderes aqui da igreja, nós temos que cuidar das vidas. Pastor cuida de ovelha. Pastor não é pregador. Muitas pessoas falam, queria ser pastor para não estar pregando. Irmão, mas quem disse que ser pastor é pregar? Ser pastor, pregar faz parte também, mas o principal do pastor é cuidar de vidas, cuidar de ovelhas, cuidar de vocês. E aí, às vezes, quando nós nos encontramos com algumas pessoas às vezes nós sabemos, ninguém é bobo, todo mundo sabe, pela conduta, pela forma da pessoa se comportar, você consegue observar que aquela pessoa não está bem, tem algo que não está bem nela. E aí, quando nós vamos conversar com aquela pessoa, elas nos trazem cada, sabe, umas dizem, você sabe, né, irmão, o que aconteceu, você subiu da igreja, eu não tenho te visto mais, fulano de tal, eu inclusive fiquei sabendo que fulano de tal te ligou, agendou para te visitar, mas você sabe, os pratos do mundo, os prazeres, sabe como é que é, pastor, eu vivi no mundo muitos anos, eu participei de muitos pratos que o mundo tem a oferecer, e é difícil dizer não, e realmente eu concordo que é difícil. Outros dizem, tem nada a ver, irmãos, mas você como cristão, você sabe que essa conduta, isso que você está fazendo não está legal, não é correto, você está entristecendo algo que vive dentro de você, que é o Espírito Santo. Não, pastor, mas isso aqui não tem nada a ver não, o que tem? Eita coisinha que faz crente se dar mal. Um dia desses para trás, eu estava numa casa com alguns amigos, já tem alguns meses já isso. E lá tinha um homem que se intitula como cristão, como evangélico, e ele estava de todas as formas tentando me convencer que tomar vinho, irmão, não tem nada a ver.
Inclusive, pastor, o senhor é ciente de que Jesus tomava um bom vinho. Ele enchia a boca para falar um bom vinho. Ele tentou de todas as formas me fazer com que eu viesse a ceder e falar, é mesmo, irmão, não tem nada a ver mesmo, não, um vinhozinho, não dá nada não. Bora tomar, traz logo aí tem vinho não? Não, então traz uma pinguinha mesmo, vamos tomar esse negócio, vamos nos alegrar aqui, vamos ver onde eu subir e descer. De todas as formas, esse camarada queria fazer com que eu viesse compreender que o vinho, até Jesus tomava, pastor. E aí, né, eu esperando que ele viesse, esperando não, eu não estava esperando na verdade, mas eu estava pensando, se esse cara vier me perguntar o que eu acho disso, porque enquanto só ele está falando, eu estou calado, ele é evangélico, conhece a palavra, eu não vou entrar em discussão sobre isso. Mas se ele me perguntar o que o senhor acha, aí eu vou falar. Vai se converter, menino. Primeira coisa que eu ia falar para ele. E eu ali fiquei calado, ouvi, fiquei calado, observando. E aí, conversando com essa família, que nós estávamos naquela casa, naquele lar, eles estavam me falando que ele enche a cara de cerveja, irmão. Na casa dele ele tem barzinho que chama, é isso mesmo? Adega, né? Coquetel de não sei o quê, e uísque de não sei o quê. Irmão, o cara é um alcoólatra. O camarada é um alcoólatra. Alcoólatra gospel. E ele queria que eu viesse a goela abaixo aceitar aquilo, porque não tem nada a ver, pastor. Tem nada a ver. Jesus também bebia. Misericórdia, irmão, um cara desse. Oh, meu Deus do céu. E também tem aqueles que você vai conversar com ele por várias vezes, né? Nós vamos aconselhar. Aí ele vem com aquele assunto de que, não, pastor, só Deus sabe. Só Deus sabe, pastor, o que eu tentei. Só Deus sabe, pastor, o que eu tenho sofrido, o que eu venho sofrendo. Pastor, eu não tenho ido na igreja, eu tenho às vezes até fugido dos irmãos por vergonha, e só Deus sabe o que eu tenho passado. E essa desculpa de Deus sabe, irmãos, é o que mais me entristece, pastor. Lá no livro de Gênesis, se tiver como colocar aqui, eu gostaria, tá? Livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Eu vou ler para os irmãos, mas se você quiser anotar aí para depois ver lá a astúcia, a artimanha de Satanás com essa história de Deus sabe, olha lá que vai estar escrito do mesmo jeito. Olha a conversinha. Ora, a serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, não, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morreis. Então a serpente, olha tanto que essa serpente é legal para você conversar com ela. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que, olha o diabo usando a mesma frase que muitos aí usam, Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. Amados, quantos irmãos nós vamos conversar com eles, nós não estamos querendo humilhar nenhum deles de forma alguma, nós queremos apenas cuidar, tratar das feridas deles. Foi para isso que nós fomos levantados aqui, ordenados a pastores, para cuidar daquela ovelha, mas quando nós chegamos lá, elas se negam a receber aquele cuidado, e usa o termo, Deus sabe. Para todos os seus erros, tudo aquilo que ele comete de errado, ele usa, Deus sabe. Tipo assim, Deus sabe como eu sou sofredor, Deus sabe como eu não queria fazer isso, Deus sabe, irmãos. Não podemos, nós temos um irmão,
Nós temos um irmão aqui da nossa igreja, que é sabido por muitos aqui, que ele é tetraplégico. Eu não me canso de falar dele, irmãos. E ele nunca me repreendeu por eu falar disso, porque ele sabe que eu falo isso, talvez, sei lá, como um testemunho, não sei. Não sei muito bem ao certo por quê. Ele é tetraplégico. E eu o acompanho. E eu o visito na sua casa. Eu pego cesta básica aqui na igreja e levo para aquela família. É um homem e a mãe, que na verdade não é mãe, é uma tia que o adotou como mãe. E esse camarada tetraplégico, hoje ele está com 26 anos. 26. Ficou tetraplégico por motivo de tiro, tomou tiro na rua aí, dos amigos. Os amigos, hein? Os amigos dele que deu tiro nele. Tomou tiro, perdeu um olho, tomou tiro, e aí vai. E todas as vezes que eu vou visitar ele, irmãos, uma coisa que ele sempre fala bem, falou, pastor, queria tanto ir para a igreja. A minha vontade hoje, pastor, era de participar da Santa Ceia. A minha vontade hoje é de estar lá cultuando com os irmãos, porque eu amo aquela igreja. Aquela igreja menonita, eu já tive em algumas igrejas, mas igual aquela, eu nunca vi outra. Pessoas que me recebem com carinho, pessoas que me dão atenção, mas eu não posso ir. E não é porque eu evito de levá-lo não, irmão. Por várias vezes eu falei assim, mano, meu maior prazer seria te levar. Mas ele tem uma escária nas costas, que qualquer coisinha que faz nele, aquela escária, quando ela começa a fechar 3%, abre aqueles 3%, para vocês terem uma ideia. Vocês terem uma ideia, nesse momento, agora, ele está internado. No último mês ele foi internado por 4 vezes. A vida dele é dentro de um hospital. E ele fala, pastor, o meu sonho, a minha vontade, o meu desejo, era poder estar na casa do Senhor. E nós, irmãos, inventamos tantas desculpas para não vir na casa de Deus. Inventamos tantas desculpas para não servir a Deus. Inventamos tantas desculpas para não aceitar o chamado de Deus. Amados, Deus está nos dando uma oportunidade. Não é à toa que nós temos presenciado o que tem acontecido no Brasil e no mundo, irmãos. Isso é uma oportunidade. É uma oportunidade, sabe de quê, irmãos? De nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos. De nós nos arrependermos de quantas vezes nós falamos não para Deus. Não é não para Deus para vir na igreja não, irmãos. Não é isso não. Não para Deus por não aceitar realmente o convite dEle. O sacrifício dEle lá na cruz. Quantas pessoas, irmãos, não aceitam o sacrifício de Jesus lá na cruz? Não aceitam, dizem não. Deus tem nos dado uma oportunidade, irmãos, de nós voltarmos os nossos caminhos, a nossa mente, os nossos pés para a casa do Senhor. Muitos têm deixado de vir numa reunião como essa, irmãos, por causa de uma Covid. Tudo bem, eu sei que muitos realmente têm que ficar em casa mesmo, mas quantos que podem vir? Quantos que eu não vejo nas praças fazendo caminhada? Quantos que eu não vejo, irmão, numa academia, malhando? Quantos que eu não vejo, irmão, correndo aqui na UFG? Quantos que eu não vejo jogando bola? Eu jogo bola, mas eu venho para a igreja, não corro dos irmãos, não corro. Quantos irmãos que eu tenho visto fazer tantas coisas no mundo, tantas coisas seculares, mas quando se fala da casa de Deus, das coisas de Deus, não vou não, lá é perigoso. Amados, vocês conhecem essa liderança, vocês conhecem os pastores que aqui estão. Está certo que inclusive eu mesmo já me chateei, fiquei muito nervoso,
com alguns cultos que eu vi pelas redes sociais, lotado de pessoas, todo mundo sem máscara, aquela bagunça, mas daqui eu estou olhando a cada um, não tem um aqui sem máscara, não tem um aqui sem máscara. Nós respeitamos, irmãos, os limites, o distanciamento. Tantos lugares nós temos para poder pegar essa maldita dessa Covid, mas por que nós temos, às vezes, no nosso coração, esse pensamento de que parece que o Covid só está aqui, só está aqui, ó. Quantos irmãos aqui que não trabalham, pegam ônibus, irmãos? O ninho da Covid, para mim, no meu ponto de vista, chama-se ônibus coletivo. Amados, esta é a oportunidade, é o momento de oportunidade, é o momento de arrependimento, é o momento de nos voltarmos para o Senhor, não é o momento de lamentação, não. Jesus está chamando, irmãos, Jesus está nos chamando, está nos convidando, Jesus quer de todas as formas que nós venhamos. Jesus falou: ei, vai lá, chama o aleijado, chama o mendigo, entra naquele beco, entra naquela favela, convida, encha. Aí o seu servo foi lá e convidou: Senhor, já fiz, mas ainda tem lugar. Então vai de novo, vai buscar mais gente, porque eu quero minha casa cheia. A vontade de Jesus é que nenhum se perca, irmãos. A vontade de Jesus é que nenhum fique para trás, porque Jesus irá vir buscar a sua noiva. E a vontade dele é que nenhum fique para trás, mas muitos têm o negado. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ei, irmão, Jesus está do lado de fora, Jesus está batendo do lado de fora. Ei, deixa eu entrar, ei, eu quero cear contigo, ei, eu quero que você faça parte comigo, ei, o banquete está preparado, venha. E nós não temos abrido as portas para que Jesus entre na nossa vida, para que Jesus entre na nossa casa, para que Jesus faça morada ali, para que a paz seja estabelecida. Está próximo o dia, irmãos, o noivo virá buscar a sua noiva, e o desejo do Pai é que nenhum de nós venhamos ficar de fora. Por isso ele diz: vinde a mim, venham todos. O chamado é para mim, o chamado é para você, o chamado é para aqueles que estão lá na rua. Ele está falando: venha. Ai, pastor, ai, irmão, mas eu estou na prostituição, não importa, venha. Ai, pastor, mas eu ainda continuo nos vícios, eu tenho roubado. Não tem problema, venha. Talvez isso seja motivo de eu te receber na minha casa, mas Jesus de forma alguma abre mão da sua vida. De forma alguma Jesus abre mão da sua vida. Eu posso te rejeitar, mas Jesus não. Jesus é bom, irmãos. Jesus é maravilhoso. Se Jesus me aceitou, irmãos, vocês não têm muita ideia das besteiras que eu já fiz na vida, não. Mas se Jesus me aceitou, irmão, Jesus te aceita. Oh, Deus maravilhoso. E terceiro e último tópico, até coloquei aqui, ó, um subtítulo: ainda bem. Lucas capítulo 14, versículo 24 diz: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Uma coisa também que é bem importante eu relatar aqui, que eu deveria ter falado lá no início, mas não falei, que quando se trata dessa ceia aqui, irmão, não é essa ceia aqui não, tá? Não é a ceia do Senhor Jesus, não. Quando ele fala que ele está preparando um grande banquete para que o povo venha ceiar com ele, lá em cima. Isso aqui é uma parábola. Essa ceia é lá. É para nós estarmos lá. E as pessoas falaram: não, isso aí não há necessidade. Então, aqui diz em João capítulo 1, versículo 11 ao 13: aquele que é a palavra, o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu,
mas os seus não o receberam. É a palavra do Senhor, irmão. João, capítulo 1, versículo 11 ao 13. Versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram, em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando eu coloquei esse subtítulo aqui, ainda bem, irmãos, foi porque é o seguinte, esse versículo diz que Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Você sabia que Jesus não veio a princípio por causa de mim, por causa de você, pois nós somos gentios? Jesus veio, irmãos, para salvar, para curar, para transformar, para fazer na vida dos judeus. Mas sabe o que aconteceu? Eles não aceitaram, eles rejeitaram a pedra angular. Eles não quiseram, eles não acreditavam e não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que o Pai prometeu que enviaria. E aí, ainda bem que eles não receberam, não o aceitaram, e nós aceitamos, e por isso nós fomos chamados de filho de Deus, deixamos de ser criatura, deixamos de termos a nossa vida condenada a ir para o inferno, a viver lá eternamente, mas como filho, herdamos, pela graça de Deus, uma vida eterna com o Pai no céu. Aleluia. Pela graça, irmãos, por intermédio de um convite não aceitado, nós hoje já não somos mais órfãos. Nós hoje, irmão, não estamos jogados às traças. Hoje nós fomos comprados e pagos por um alto preço, um preço de sangue na cruz, irmão, por parte de Jesus. E é isso que nos dá a certeza de que nós estaremos lá no banquete de Jesus. Eles rejeitaram, irmãos, mas nós não. Nós queremos. Nós o aceitamos. Jesus faz parte de nós. Isaías 28:16 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu, Deus disse, eu Deus, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Ei, irmãos, Deus enviou o Filho, Deus enviou a pedra angular, a pedra fundamental. Os construtores rejeitaram, irmão. É ela que traz o fundamento. Jesus é o fundamento, Jesus é o nosso alicerce. Eles rejeitaram aquilo que Deus, aqui a palavra diz que Deus, foi Ele, assentei. Tem pedreiro aqui? Levanta a mão. Tem um irmão lá que é pedreiro, né? Assentar tijolo. O que é assentar tijolo, irmãos? Né? O pedreiro sabe. E aqui a palavra fala que Deus assentou, foi Deus que colocou. Mas aqueles a qual Ele colocou ali, não o aceitou, o rejeitou. João capítulo 6, versículo 37 a 39 diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. A vontade de Deus, irmãos, é que nenhum se perca. A vontade de Deus, irmão, é que nenhum fique para trás, como eu já disse anteriormente. Houve um momento na minha vida, quando eu me converti, esses dias para trás, esse agora já tem alguns dias, eu dei um exemplo de alguns meses, agora é de alguns dias. Alguns dias desses agora para trás, eu estive na casa de um irmão, que eu tenho discipulado, e nós estávamos lá, nós éramos em 6 pessoas. 6 pessoas, acho que não é
Aglomeração ainda não, né, irmão? 6 adultos? Não é. E nós estávamos lá, foi preparado um jantar, kit crente, que tem que ter, como de sempre. E nós estávamos ali, comendo, se alegrando, conversando. E aí, um desses irmãos toca violão, e nós começamos a louvar o Senhor, glorificar a Deus. Foi um momento maravilhoso. Que coisa maravilhosa. E aí teve um momento que, e esses irmãos que nós estávamos lá, eu congreguei com eles numa outra igreja, onde eu me converti. Então assim, eles me conhecem desde o início. E eu conheço eles mais ainda, porque eles eram muito jovens, então, né? E aí nós conversando, e aí essa pessoa que estava tocando violão pegou e falou assim: pastor, quando eu toco essa música aqui eu lembro do senhor. Aí ele começou a tocar a música, e a música é mais ou menos uns 4 minutos, irmão, só fica nisso. Cristo vive em mim, aleluia, Cristo vive em mim, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais, mas Deus vive em mim, Cristo vive em mim, só fica nisso. E quando eu era dessa igreja, lá nós tínhamos muita oportunidade para louvar, lá não era como aqui, que tem grupos de louvores, de ministrantes e tal, não. Então colocava o playback lá, e você chegava no início do culto: oh, quero louvar hoje, pode? Qual música vai? Aquela do Fernandinho. Aí, pá. Aí no outro culto, aquela do Fernandinho. E eu pegava o microfone, irmãos, e eu começava a cantar aquela música, só fica nisso. Quem conhece essa música sabe disso, só fica nisso. E eu ficava: Cristo vive em mim, aleluia. E ali eu chorava. E ali eu me desabava, irmãos. E a maturidade espiritual chegou a mim, e eu comecei, e aí quando o irmão, ele está aqui, o irmão do jantar está aqui, e aí quando deu essa semana, eu estava recordando disso, eu caí em choro de novo, e eu me lembrei que, para mim, como novo convertido, tudo era muito básico, muito superficial, eu não conseguia ter tanto entendimento, assim, das coisas de Deus, ainda não tenho todo, mas tenho um pouquinho mais. E o motivo do meu choro era único e exclusivamente por saber que eu já estava crucificado com Cristo, agora eu não vivo, mas Cristo vive em mim, já estou crucificado com Cristo, agora eu não vivo mais, uma coisa assim. Resumindo, o meu choro era simplesmente por saber que eu fui crucificado, e eu sendo crucificado já não tinha mais desejo e vontade de drogas, eu já não tinha mais vontade e desejo de bebidas, eu já não tinha mais, porque eu fui crucificado, e era o entendimento que eu tinha naquele momento, naquela época, era somente esse: eu fui crucificado, eu já não sinto mais prazer, já morreu, aquele velho homem morreu, ficou lá, aquele cara que gostava disso, gostava daquilo, ficou para trás. Mas agora, essa semana, principalmente, eu estive meditando nisso, e algo muito mais forte falou comigo, que foi o seguinte: você não somente foi crucificado, mas Cristo vive em ti. Eu consegui compreender que tudo aquilo que eu fazia era o que me preenchia. Quando crucifiquei, Deus entrou em mim e Ele me preencheu. E Ele me preenche até hoje, e é por isso que até hoje eu não sinto mais vontade disso, porque Cristo vive em mim, Ele me preencheu de tal forma, irmãos, que nada mais daquilo me chama a atenção. Muitas pessoas às vezes começam a seguir a Cristo, começam a vir para a igreja, e loguinho, infelizmente, se perdem, voltam para o mundo, porque não conseguiram enxergar que é necessário Cristo, de fato, não simplesmente morar nele, mas permitir que Cristo, como estando dentro dele, venha tomar conta, venha trazer a direção. Opa, seu caminho não é mais esse, é esse. Não, então tudo bem, eu vou aceitar, então eu vou para esse aqui. Permitir que realmente Jesus venha ter total controle das atitudes, das ações dele. Não é simplesmente você ser liberto, você foi crucificado, tudo que era ficou lá para trás. Não, mas e o teu caminhar para frente?
Você tem permitido que Jesus realmente toma o controle da tua vida por completo? Porque se você permitir, irmãos, eu tenho certeza absoluta que você nunca mais voltará a ser aquele velho homem. Ainda que as pessoas possam de repente te acusar, possam falar mal de você, possam jogar praga em você, podem fazer macumba contra você, podem fazer o que for, irmão. Se Cristo é o centro, se Cristo é aquele que comanda a sua vida, as suas atitudes, as suas ações, tenha certeza de uma coisa: você nunca mais voltará a ser o mesmo.